Todo momento em que nós vamos ministrar a palavra de Deus tem que ser uma honra. Nem que você vá dar uma saudação, você deve encarar isso como uma honra, sempre. Antes de iniciar a ministração, hoje é dia de Santa Ceia. Hoje é dia de Santa Ceia. A palavra do Senhor diz lá em Romanos, não, em Coríntios, quando o apóstolo Paulo está falando da ceia, ele fala assim: verifique-se o homem si mesmo. Tem algumas coisas, irmãos, que a Bíblia nos ensina. Boa parte da Bíblia, ela ensina a gente a confrontar. E não é confrontar o diabo, não. É confrontar nós mesmos. A Bíblia nos ensina. A gente tem que ter esse confronto direto, porque nós caminhamos muito no nosso caminho. Provérbios vai dizer assim que se a gente guiar pela nossa mentalidade, eu vou dizer assim, grosso modo, a gente está fadado a morrer. Então, irmãos, que nós possamos ter uma vida espiritual mais enraizada em Cristo Jesus. Você verificar, olhando para você, o que o Evangelho tem feito de você como ser humano. Nós devemos verificar isso, o que o Evangelho tem me transformado. O testemunho desse Evangelho talvez seja a sua esposa, talvez seja o seu filho, talvez seja a sua convivência no trabalho, o que o Evangelho tem feito de cada um de nós. Eu não estou falando de vocês, estou falando para nós. Se olha para você, verificar-se a si mesmo é dizer assim, o que tem refletido quando as pessoas estão olhando para a minha vida e para a sua vida. Elas conseguem enxergar Jesus. Isso é muito importante a gente refletir. Não existe momento que não glorifique ao Senhor. Não existe nenhum momento que não glorifique ao Senhor. Porque a palavra de Deus diz assim, o próprio Jesus Cristo fala assim, olha, você é responsável por cada palavra sua. Então nós precisamos assim refletir muito. Hoje é um dia de reflexão, como todos os dias são, mas eu acho que quando a gente pega a Santa Ceia, quando nós pegamos esse momento, nós estamos aqui, a Bíblia mesmo diz que nós somos aqueles que seremos culpados ou não da morte de Cristo. Eu costumo dizer na minha igreja, a Bíblia diz em Levítico que a morte de um animal se dava entre o pecador projetando a mão na cabeça do animal, o sacerdote sacrificando esse animal, e eu vou dizer assim, o sacerdote estava olhando só, ele vai morrer no seu lugar, mais ou menos assim. A Santa Ceia não é menos, irmãos. Você está pegando o sangue e o corpo de Cristo. Você está dizendo, valeu a pena ou não valeu a pena pela minha vida? É bom a gente refletir sobre isso, amém? Sim. Filipenses capítulo 1, apesar que eu não precisava nem pregar, o Hebe falou Filipenses. Eu não sei se ele me vê, mas de qualquer forma vai um abraço e muita alegria pela confiança. Nós somos lá de Arujá, nós temos uma igreja em Itaquaquecetuba, o nome é maior que a cidade, Itaquaquecetuba, né? A minha esposa me ajuda, minha co-pastora, ela tem me ajudado muito. 70% do meu ministério, eu posso dizer para vocês. Nós estamos numa área em que vou dar um spoiler, né, sobre aonde a gente está. Nós temos uma espécie de uma rotatóriazinha, chamada de rotatória do mal, para vocês terem uma ideia. Mas, irmãos, nós tínhamos na frente uma boca, nós tínhamos na frente 2 bares que constantemente aquele som que vocês conhecem mesmo aqui, quando abre o carro, assim, aquele som que balança, assim, oh, glória a Deus, Jesus está voltando, que até o prédio balançava. A gente está na parte superior, como vocês aqui, mas refletia muito e nós nos pusemos a orar. Hoje não tem mais nem boca e não tem nem mais som. Por que eu estou falando isso? Porque eu vi quarta-feira de oração. Irmãos, a igreja quer resultado? Busque ao Senhor em oração. Deus ainda é um Deus que responde oração. O nosso problema é que as nossas orações, elas estão muito centradas em nós. O próprio Jesus Cristo no Getsêmani, ele não disse, ele fala, o homem 100% homem, o Deus 100% homem, 100% Deus, está lá no Getsêmani, lá nas suas aflições, ele fala, Senhor, se possível de mim, passa o quê? Este cálice. Esse sou eu e você. Nas nossas orações, a gente pede aquilo que é para nós, mas aí depois ele entende, ele fala, não,
Ele começa a elevar o pensamento, eu vou dizer assim. Aí fala, no entanto, que seja feito o quê? A tua vontade. A nossa oração tem que ser essa, irmão. Talvez o não é de Deus, o sim também é de Deus, o não é de Deus. A gente tem que entender. Porque se é a vontade dele imperiosa na nossa vida, a gente tem que entender que nem sempre ele vai dizer sim para nós. Um bom pai, o próprio Cristo fala isso. Um bom pai, ele sempre tem o melhor para nós. Você recebe isso? Amém? Então vamos ler Filipenses capítulo 1. Fui incumbido de dar prosseguimento, né? Iniciar. Vamos lá. Diz assim, capítulo 1, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos com os bispos e diáconos. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. Que coisa linda, né? Dou graças a Deus todas as vezes que lembro de vós. E eu quero que vocês lembrem da gente, viu, irmãos? Olha, lembra daquele lugar? O nome lá é Recanto Mônica. É um bairro bastante carente, mas que nas suas orações você faça como Paulo. Olha, eu estou lembrando do pai do Ramon e vamos orar pela igreja deles lá no Recanto Mônica. Isso é atitude de amor, fazendo sempre em todas as minhas orações e súplicas por todos vós com alegria pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Que coisa fantástica, desde o primeiro dia uma cooperação através das súplicas, através do amor, E eu achei interessante, sabe, irmãos, eu vi o Web falando, vi a Nath, vi vocês falando sobre essa questão desse ajuntamento. Esse ajuntamento é fundamental. E eu quero pedir para você, sabe, eu estou falando em nome do Senhor Jesus. Esquece que o Ramon é meu filho. Se eu estivesse numa igreja que não fosse do meu filho, faria da mesma forma. Você que começa a caminhar, caminha até quando Jesus voltar nessa igreja. Aleluia. Sabe, a gente está cansado, irmãos, de pessoas que começam, entram e saem, altos e baixos. Irmãos, vamos caminhar, sabe, cria história nessa igreja. Tenha história nessa igreja. Faça desse ambiente o lugar de refúgio mesmo. Sabe, um ambiente em que você vem buscar a palavra do Senhor, em que você vem buscar respostas mais profundas para a sua vida, não respostas superficiais. Tem coisas que nós buscamos, mas não precisa, tem atitude. Esse é o grande problema, nós queremos respostas de coisas que, se eu tomar atitude, não precisa incomodar Deus. Tem coisas que elas vão acontecer na nossa vida porque eu tomei atitude, você tomou atitude. Respostas mais profundas, elas acontecem naquilo que eu, com meu esforço, já não consigo mais alcançar. Isso é resposta profunda porque tem nome. O nome disso é milagre. Sabe, coisas que nós não conseguimos alcançar, coisas que os meus esforços... Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente fica muito envolvido na questão de que Deus tem que ter aquela respostinha. É como se fosse mandei um bilhetinho, Deus tem um bilhetinho. Não, Deus não tem um bilhetinho para cada um de nós. Ele tem respostas profundas sobre a nossa vida, a respeito do que Ele quer conosco. É muito diferente. Então busquemos ao Senhor com mais fidelidade. Esteja na sua igreja, procure vestir mesmo, é saudável. Não que, nossa, a Imago Dei é só ela que salva. Não é isso. É só Brasil para Cristo que salva. Não é só isso. O que eu quero dizer para vocês é assim, busque ao Senhor, Ele trará respostas profundas. Ele fala assim, o meu povo que se chama pelo meu nome. Ele começa a falar, se arrepender dos seus maus caminhos e buscar, sabe, Ele vai ouvir as nossas orações. Então buscar ao Senhor é entregar a Ele a nossa vida de verdade, de fato, se ajoelhar diante do Senhor. E o apóstolo Paulo está agradecendo aqui pela cooperação desse povo, pela ajuda desse povo, tendo por certo que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo. Eu vou lendo e vou falando alguma coisa, porque eu acho que é mais fácil para mim fazer dessa forma. O que é uma boa obra? A boa obra é aquilo que nós espelhamos de Cristo em nós.
A boa obra é aquilo que Deus quer fazer em cada um de nós, homens e mulheres de Deus, valorosos através daquilo que fazem. O que você faz na sua relação humana tem reflexo do céu, independente do lugar que você está. O que você faz no seu mais comum. Eu sempre digo isso na minha igreja, a irmã lá está lavando louça lá, ó, mas ela está glorificando a Deus, agradecendo por tudo que Ele tem feito. Sabe, você está trabalhando, puxa vida, eu saio daqui, eu não sei para onde você trabalha, pego o busão, e olha que aqui tem subida, subo cada subida aqui, não sei o quê. Irmãos, mas agradeça a Deus. Agradeça a Deus, porque esse aperfeiçoamento, porque quando ele fala assim, tenho por certo, aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará. Quer dizer, então, nós todos ainda estamos numa construção contínua. Ninguém pode bater no peito, ó, eu já estou salvo aqui. Porque assim, é como se fosse, e eu acho interessante falar sobre isso, porque nós estamos construindo algo, e que muitas vezes com o nosso cotovelo a gente derruba um tijolo. Opa, o que é isso? Errar. A gente às vezes, pensando em fazer o melhor, a gente está derrubando um tijolo. Pensando, achando que está subindo patamares, a gente está diminuindo um patamar. Mas o Senhor que nos aperfeiçoa também nos dá essa percepção. Por quê? Quando você derruba um tijolo, talvez seja a falta de pedir perdão. Quando você derruba esse tijolo que eu estou falando, essa paredinha que você está construindo, é a falta de você se redimir, de você verificar a você mesmo. E cada um de nós precisa disso. Cada um de nós precisa dessa busca contínua de conhecer esse interior, esse homem interior que precisa estar diante de Cristo um dia, e nós estaremos diante de Cristo. E ele fala assim, olha, o que você tem nas suas mãos? Isso aqui é obra. É obra. Sabe, nós devemos ao Senhor, nós devemos servir ao Senhor com desejo de fazer a obra dele. Sabe, de fazer, de executar a boa obra. Mas para isso a gente precisa todo dia, nós precisamos dessa ajuda, daquele que começou a boa obra em nós, e que vai nos aperfeiçoar até o dia dele. Até o dia dele. É muito interessante pensar no dia do Senhor. No livro de Amós ele fala, gente, vocês estão pedindo o dia do Senhor. Se vocês lerem Amós, vocês vão ver. Ele fala, por que vocês estão pedindo o dia do Senhor, se quando Ele vier, vocês vão estar no rol daquelas pessoas que Ele vai jogar no inferno? Leia o livro de Amós. Quem já leu o livro de Amós? Está lá. Está lá. Então a gente pede o dia do Senhor, o Senhor volte. Mas se Ele voltar, em que condições Ele nos pega? Então a gente precisa refletir sobre isso. Porque é interessante, quando a gente fala do dia do Senhor, a gente está falando de nós mesmos. Eu estou falando, Deus, o Senhor pode voltar, que eu asseguro que a minha vida está no Senhor. E a igreja não é só o pastor, não são os diáconos, não, a igreja precisa estar segura no Senhor. É todos nós falar assim, Senhor, pode voltar, porque eu estou certo, estou convicto de que essa boa obra que o Senhor falou, essas coisas externas que nos move e que faz com que a gente esteja junto, elas estão perfeitas. Eu tenho perdoado, eu tenho amado, eu tenho abraçado. Isso é boa obra do Senhor. Isso é a boa obra do Senhor. Nós precisamos estar certo dessas coisas sobre a nosso respeito. E é essa convivência que nos molda. Nós não somos iguais, eu sempre digo isso. Nós não somos iguais, somos muito diferentes. Ninguém aqui é perfeito. Como na mesa, irmãos. Na mesa tinha 12 homens. Se você fala assim, Mateus, dá um abraço em Simão, o Zelote. O Zelote ia matar ele, irmãos. Mas sabe o que acontecia? Qual era a diferença daquele lugar? Era quem estava na mesa. Jesus Cristo estava na mesa, diminuía não, ele acabava com toda a diferença. E é isso que nós precisamos entender. Quando eu estou falando, a igreja precisa certificar a respeito da salvação, e eu não estou falando só para a igreja local, eu estou falando para todos nós. Onde nós estivermos, somos igreja do Senhor. Onde nós estivermos, somos palavra de Deus. As pessoas esperam de você esse tipo
Que eu estou falando da perfeição de Deus, esse tipo de que você sabe onde você caminha, esse tipo que sabe onde pisa. Não são passos duvidosos, são passos certeiros, passos que sabem. Sabe, eu estou caminhando para onde eu leio na Bíblia e vejo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É isso, eu estou dentro desse caminho, dessa verdade e dessa vida. E vou ao Pai, mas é com Ele e através dEle. É isso que nós precisamos entender. O Evangelho é algo que não pode ser vivido de forma superficial. O Evangelho não é um momento, um encontro de domingo ou de quarta-feira. O Evangelho é uma vida. É uma mudança de pensamento. O Evangelho é um entendimento. Eu sempre falo, mas como assim? Você sabe voltar para sua casa? Então você, nesse mesmo pensamento, pense em voltar para a glória. Tentem voltar, eu quero estar com o Pai. É esse o desejo do nosso coração. Deve ter, porque o próprio Davi no Salmo 51 fala: Senhor, não retires de mim o teu espírito. Ele fala, porque eu vou falar com as minhas palavras, não retire de mim o desejo, a salvação que está no Senhor. Porque quando nós nos aproximamos desse Deus, quando Ele vai mudando todo esse conceito nosso de construirmos a nossa vida conforme os nossos olhos, a gente vai se distanciando, mas quando Deus nos ajuda, cada tijolo você vai dando glória, cada tijolo você vai dando glória, e a gente vai se aperfeiçoando até o dia de Cristo. Até o dia de Cristo, tendo por justo, versículo 7, pensar isso de todos vós, porque vos tenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Agora vamos ver a questão. A carta de Filipenses é uma carta de encorajamento, por isso que eu falei que o Web, ele falou isso aí. Veja bem, é uma carta de encorajamento, gratidão, para que a gente pense melhor como cidadãos do céu. Sabe, nós precisamos pensar, refletir melhor sobre este lugar e o lugar que nós queremos estar com o Senhor Jesus. A Filipenses, aliás, essa igreja é a primeira igreja de Paulo, segundo alguns historiadores, que ele fundou na Europa. A igreja de Filipos é a primeira igreja, está em Atos 16, do 6 ao 40. É uma carta de apoio missionário. Paulo está dando gratidão pela fidelidade e generosidade dessa igreja. Paulo, ele eleva uma oração de agradecimento repleta de alegria, pois aquele povo era muito cooperador, marcado pela recepção inicial, a qual é a fundamental situação de uma igreja. Irmãos, essa questão da recepção, essa questão do amor, essa questão de você se relacionar com as pessoas, dos visitantes, das pessoas que estão nos visitando, é fundamental. Nós devemos entender, eu estou falando como pastor de uma igreja, o abraço seu pode ser mais curador do que a palavra, eu tenho certeza disso. Você vai falar, mas não, é uma verdade. Porque talvez a palavra ela entra na pessoa, mas ela precisou de um toque, de um abraço humano, de um calor, de você dizer como é bom você estar aqui nessa manhã. Talvez você que está visitando nessa noite, sinta esse abraço em nome de Jesus, sabe, esse amparo, porque estar na casa do Senhor é o melhor lugar para nós estarmos. Eu sempre digo que quando nós estamos numa igreja, a igreja é o melhor lugar do mundo, porque no mínimo você vai sair daqui abençoado. É o mínimo que pode acontecer com cada um de nós. Então o apóstolo Paulo, ele agradece pelo amparo, ele agradece por tudo o que a igreja tem feito. Ele está preso, provavelmente em Roma, sabe, e ele está mandando essa carta em agradecimento, porque ele, veja bem, tenho por justo pensar isso de todos vós, porque vós
vos tenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Deus me é testemunha das saudades que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. É o que nós ouvimos através dos pastores. Sabe, o que nos dá a alegria de estarmos na casa do Senhor é sentir que a casa do Senhor faz parte da nossa existência. É sentir saudade. Porque quando isso não faz muito sentido, não faz diferença, alguma coisa está errada. Ah, pastor, eu faltei domingo, faltei quarta, faltei no domingo. Já liga uma luz vermelha de alerta, né? Porque os nossos pés, o salmista, ele diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Uma alegria. E o que é mais interessante a gente refletir sobre isso, que ele fala, alegrei-me quando me disseram, alguém disse para ele, hoje nós vamos para a igreja. É como se o Ramon estivesse lá e o Ben falasse, pai, hoje nós vamos para a igreja. Aí você, puxa, alegrei-me quando o Benjamin me disse, nós vamos à casa do Senhor. Tem que ter essa alegria, essa coisa contagiante. Estar na presença de Deus é algo que deve mover o nosso coração a se sentir feliz. Por isso que eu acho que este lugar não é um lugar para a gente ficar ruminando problema. Deixe seus problemas, sabe? Quando você cuida das coisas de Deus, Ele cuida das suas coisas. Você pode ter certeza disso. Enquanto você está aqui, Deus está cuidando daquilo que você tem entregue em oração, daquilo que você tem colocado nas mãos do Senhor. Então nós precisamos entender que esse lugar é o lugar onde nós podemos aprender do Senhor e ter relações profundas com Ele também. Sabe, nós precisamos entender que tudo o que nós falarmos a respeito desse Deus tem que ter uma conexão muito forte com aquilo que Ele nos trata todos os dias, daquilo que Ele quer, conforme nós falamos. Essa boa obra, às vezes a boa obra pode doer um pouco, mas é necessário. A boa obra é necessário arrancar, principalmente de todos nós, aquilo que não nos aproxima do Senhor. O apóstolo Paulo vai dizer em Romanos, o que é bem, que é bom, eu não faço, mas o mal esse eu faço com muita facilidade. Então que nós possamos aprender cada vez mais com esse Deus. A boa obra, a obra de graça que tem sua raiz na bondade divina do Pai. Ela é plantada pela bondade abnegada do Filho diariamente, regada pela bondade do Espírito Santo. Ela nasce do bem e leva ao bem, e por isso é totalmente boa. Spurgeon fala isso. Totalmente boa. A obra de Deus não tem meio termo. Por isso que a gente não pode falar, eu sou crente, tá, mas e a obra? O que você tem apresentado sobre isso? Sou evangélico, o que tem apresentado sobre isso? Por isso que eu perguntei, o que o Evangelho tem nos transformado? O que o Evangelho nos tem transformado quando a minha mãe, quando a mãe de vocês, a minha mãe já foi, né? Mas quando a mãe de vocês olha para vocês, ou quando o pai de vocês, ou quando o esposo, quando a esposa olha, o que tem esse Evangelho demonstrado? O que tem mudado? É isso que a gente tem que refletir. A boa obra em Cristo Jesus, porque essa boa obra faz todo um sentido para essa caminhada. Faz todo um sentido para essa caminhada. Veja bem, não há nada que seja em Deus, veja bem, entre eu e você e o Espírito Santo, não há nada que possa acontecer na nossa vida que seja de Deus para a nossa vida, que seja incompleto. É isso que a gente tem que entender. Deus não vai fazer nada à meia boca, ninguém vai ser bonzinho de dia e à noite mal, porque virou. Né? Ninguém vai ser meio termo, hoje eu sou, agora eu estou legal, ontem eu não estava bem, por isso que eu fiz isso, fiz aquilo, falei com a minha esposa de qualquer jeito, falei com o meu filho, porque ontem eu não estava legal. Não, Ele não trata as coisas dessa forma. A Bíblia diz que da mesma fonte não jorram duas águas. Então nós devemos nos apropriar da água verdadeira que é Cristo Jesus, daquela que nos purifica de todo o pecado. Então não há nada incompleto em Deus. Deus faz tudo perfeito. Tudo em Deus é repleto de razões e expressões do seu poder. Tudo em Deus
tem as expressões do amor dele por nós, a expressão do poder dele, tudo. Veja bem, Gênesis 1:31 diz assim: e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era bom. Você é filho de Deus, você é criatura de Deus. Eu vou falar criatura porque tem algumas coisas, mas criatura, não, nós somos feitos por Deus. E viu Deus que isso que está aqui, esse ajuntamento é bom. Mas na nossa individualidade, isso tem que se tornar hábito, prática. Porque não é o ajuntamento que faz a diferença, é a prática desse ajuntamento. Esse ajuntamento simplesmente demonstra que nós estamos sim, querendo ser aperfeiçoados no crescimento, na obra, no nosso entendimento. Veja bem, a palavra do Senhor diz assim: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Provérbios 1:7. Conhecer ao Senhor é algo que nós precisamos. E conhecer ao Senhor não do nosso jeito, do jeito dele. Senhor, revela-te a mim. Porque eu quero saber qual é a tua vontade, a verdadeira vontade a respeito da minha servidão. Porque, irmãos, nem todos os erros a gente pode condenar, porque muitas vezes erramos com vontade de acertar, mas porque ainda não buscamos a revelação de Deus. Nós precisamos buscar a revelação de Deus para entender. Por isso que se faz necessário muitas vezes nós entendemos que não teremos os sims da vida. O não é necessário para o nosso crescimento. Situações são necessárias muitas vezes para nós entendermos e nos fortalecermos no Senhor. Colossenses 2:2-3 ele diz assim: esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, Paulo falando, estejam unidos em amor, alcance toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o ministério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Quer buscar a sabedoria? Busque em Jesus Cristo. Busque entender, entender essas coisas, porque nós precisamos estar, irmãos, debaixo, num mundo tão controverso, num mundo que pode, não pode, isso, não pode, um mundo tão controverso. Nós devemos buscar o quê? A resposta de Deus. Nós devemos buscar entender ao Senhor. Versículo 9, eu quero rapidinho: esta é a minha oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para que possais discernir as coisas excelentes, para que sejais sinceros e inculpáveis até o dia de Cristo. Irmãos, olha que coisa interessante. Eu lerei de novo, versículo 9. Esta é a minha oração, o apóstolo Paulo está orando, que o vosso amor aumente mais e mais. Ei, se você tem algum problema aqui, hoje é dia de você pedir perdão, hoje é dia de você falar assim: desculpa, você nem sabe, mas eu pensei mal de você, eu quero tomar essa Santa Ceia livre de todo o pensamento contrário, mas hoje é dia de aceitar esta palavra e receber do Senhor os elementos que compõem a Santa Ceia do Senhor de uma forma livre, de que não haja nenhuma acusação. Veja bem, nós estamos lendo: o amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção, para que possais discernir o que o apóstolo Paulo está falando? Olha, é preciso ter percepção para que a gente consiga entender as coisas excelentes, a excelência de Deus, e sejam sinceros e inculpáveis diante de Cristo. Ter percepção, não, isso não agrada a Deus. Percepção, porque, irmãos, nada do que do que a vida apresenta para nós, principalmente para nos tirar da presença do Senhor, vai ser algo de rabo e chifre. Esquece essa história, sabe? Nada vai ser escuro, aquela coisa tenebrosa, pelo contrário, sabe? A percepção é isso, feeling, né? Falar o pessoal lá dos Estados Unidos, feeling, para você entender essas coisas assim que vão do nada, parece que está tão sólido, e não é sólido, é só engano de Satanás, é só formas de levar um povo que está firme na presença de Deus a cair.
Então percepção é isso, para que a gente possa discernir. O que é discernir? É você distinguir entre aquilo que te leva a Deus e que não te leva a Deus. Nós precisamos entender, e ele fala, para que sejais sinceros e inculpáveis até o dia de Cristo. Essa palavra inculpável é interessante. Inculpável. Não tem culpa. Sabe, sincero, verdadeiro. E ele ainda diz no versículo 11: cheio do fruto da justiça que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. É isso, irmãos. Nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela nos ensina a caminhar todos os dias a passos, às vezes devagar, mas sempre firmes na presença do Senhor. Devagar, mas sempre constantes na presença do Senhor. Paulo, no versículo 12, vai falar sobre as cadeias que contribuem para o avanço do Evangelho. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior avanço do Evangelho. Interessante sofrer, estar preso e falar que isso contribuiu. Você sabe por quê? Porque o Evangelho, a própria palavra do Senhor, ela diz assim, que quem convence o homem não somos nós. Não é o pregador que convence, é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. As pessoas falam, você fala, nós falamos, quantas pessoas nós falamos sobre o amor de Jesus Cristo, mas quem convence é algo muito interior, é um relacionamento intra, é aquela coisa que lá dentro. E daqui a pouco, quando você vai ver, a pessoa está se entregando ao Senhor. Nós precisamos viver um evangelho de relação com o Senhor, palavra na boca do Senhor, tá? Palavra na boca, mas a palavra do Senhor. E deixa que o Espírito Santo vai tratar. Seja exemplo, seja, sabe, cartas lidas, como ele mesmo diz, pelo povo, que a pessoa leia a sua vida e fala, eu quero ser como este menino, eu quero ser como esta senhora, eu quero ser como esta moça, eu quero ser como este povo da Imago Dei. Porque vive numa vida em que muitas vezes, talvez vocês tenham desafios constantes, talvez as situações financeiras talvez não sejam tão favoráveis, mas vocês estão lá alegrando no Senhor, sabe, se posicionando em Cristo Jesus. Sabe, isso é ter o Evangelho, porque o apóstolo Paulo, quando ele falou que essa situação que lhe foi imposta serviu para contribuir para o avanço do Evangelho, talvez seja exatamente isso. Por quê? As coisas não estão boas, mas por que eles estão glorificando? As coisas estão tão contrárias, por que ele se alegra em servir ao Senhor? É isso, irmãos, nós precisamos entender que a maior profundidade nessa servidão a Deus, ela não existe de forma superficial. A viver uma vida com Deus não pode ser algo de forma assim que qualquer coisinha. Aí uma hora eu estou bem, outra hora eu estou mal. Você imagine, Paulo está lá na cadeia. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, está escrevendo. Então ele é o exemplo para nós entendermos que, irmãos, quando a gente vê que as motivações do Evangelho, elas não são desse mundo mesmo. O que nos motiva a estar na presença do Senhor não é o que Ele pode fazer por mim, é o quanto eu posso me aproximar dEle e sentir feliz do lado dEle, e sentir próximo de Jesus Cristo. Maria e Marta pega lá e começa a limpar a casa e não sei o que, ainda fala, o Senhor não vai falar para ela me ajudar? E fala, Marta, Maria pegou e escolheu a melhor parte. Escolha sempre a melhor parte do Evangelho, irmãos. Nós precisamos escolher sempre a melhor parte do Evangelho. Qual é a melhor parte? Estar com Jesus Cristo onde quer que nós estejamos. Estar com Jesus Cristo. Vou ler rapidinho, porque o Ramon está me olhando ali, eu estou olhando no relógio, a gente está...
Vamos lá, irmãos. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de todos, de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Isso prova que provavelmente Paulo estava em Roma escrevendo essa carta, tá? Esse texto ele fala sobre isso. Muitos dos irmãos no Senhor, motivados pelas minhas cadeias, ousam falar a palavra mais confiadamente e sem temor. Sem temor. Eu acho interessante, verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e rivalidade. E aí Paulo vai falar assim, olha, aqueles contudo pregam Cristo por contenda, não sinceramente, pensando que poderão causar aflição enquanto eu estou preso, que porém importa, contanto que Cristo de qualquer modo seja anunciado, por pretexto ou desejo de verdade, nisso me alegro. Sim, eu me alegro. Irmãos, o Evangelho está sendo pregado, em nome disso é glória a Deus por isso. O que nós não devemos fazer é discutir sobre essas questões. Sabe, é como nós falamos, quem está pregando o Evangelho, mas quem faz a obra? Entendeu? Quem prega, mas quem faz a obra? Não é nossa, a obra é do Espírito Santo de Deus. Então eu acho que não é algo que compete a nós ficarmos debatendo A, B, C, não, sabe, a obra é do Espírito Santo, a obra não é minha e nem sua. A obra é de algo mais profundo, algo muito mais interior na vida de cada um de nós. Por isso que nós devemos entender que esta obra é a obra do Senhor Jesus. A minha ardente expectativa, versículo 20, esperança de que em nada ser confundido, mas ter muita coragem para que agora e sempre Cristo seja engrandecido no meu corpo, quer pela minha vida, quer pela morte. Ele também temia, já estava pensando, eu agora acho que eu vou mesmo, né? Estava em Roma, provavelmente seria, mas eu quero, irmãos, depois o Ramon vai falar com vocês tudo, mas eu quero falar o versículo 27, vou jogar essa batata na sua mão, porque filho tem que obedecer, não tem? Tem ou não tem? Ele falou, pai, é Filipenses, pai, Filipenses, tudo bem, vamos lá, Filipenses 1, 27. O mais importante é que deveis portar-vos dignamente, conforme o Evangelho de Cristo. Então, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, quer estar firmes em um mesmo espírito, combatendo com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho, sem serdes intimidados pelos adversários. Isso para eles, na verdade, é sinal de destruição, mas para vós é salvação, e isso da parte de Deus. Pois vos foi concedido por amor de Cristo, não somente crer nele, mas como também padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim vistes e agora ouvis que é meu. O apóstolo Paulo está falando, terminando o capítulo 1, ele está dizendo assim, olha, lute pela sua fé, lute por aquilo que você acredita, que você sabe que é verdadeiro na sua vida. Porque ele fala assim, o mais importante é que deveis portar dignamente, conforme o Evangelho de Cristo. Irmãos, a nossa vida secular, ela não separa da nossa vida com Cristo. Pastor, mas eu estava lá no meio da turma. Irmãos, é no meio da turma mesmo que você tem que ser luz. É lá, naquele lugar. É no dia a dia, no mais comum, no mais simples, que a presença de Deus se faz na sua vida. Sabe, você está lá limpando a casa, você está fazendo o seu trabalho, de qualquer forma, irmão. O que eu quero dizer para você ser irrepreensível é isso. É de uma forma muito simples, mas bastante objetiva e com muita dignidade. Porque o apóstolo Paulo está falando, pois vos foi concedido por amor de Cristo, não somente crer nele, como também o padecer por ele. Amém ou não amém? Glória a Deus. Pode falar amém, irmãos. Não está proibido não. E tendo o mesmo combate que já em mim viste, quer dizer, vocês viram em mim, o apóstolo Paulo estava, vocês viram em mim. No entanto, não negue nunca Jesus que você serve. No entanto, nunca renuncie a esse Jesus que você segue por coisas fúteis desse mundo.
Não existe nada mais prazeroso e eterno do que estar na presença do Senhor. Sabe, essa luta, carne, espírito, ela tem que ser vencida. E tem que ser vencida pela presença do Senhor Jesus na nossa vida. Sabe, a gente tem que entender, às vezes as pessoas falam, é muito comum numa igreja, essa igreja tem mais jovens, mas numa igreja que tem meio a meio, é muito comum o pastor falar assim, jovem. Não, irmãos, o demônio atenta todo mundo. Tem esse negócio de só jovem, não, todos nós somos tentados, cada um na sua fraqueza. E você sabe qual é o problema? É que muitas vezes nós caímos na besteira de municiar Satanás. Esse é o grande problema. Sabe, e há uma frase muito interessante que é muito dito nas igrejas sobre o temor do Senhor. Tema ao Senhor. E aí ele fala, mas o que é temor? Eu costumo dizer lá na minha igreja, a tradução mais, não é aceita, porque assim, eu não me relaciono com Deus por medo. Então, às vezes o temor fala assim, você tem medo de Deus? Não, se eu tiver medo de Deus, gente, eu não é relacionamento. Mas a palavra temor, irmãos, é algo assim muito mais profundo que isso. É respeito em amor. Se você respeita em amor, você não faz nada que desagrade essa pessoa amada. Então Deus é algo que merece o nosso respeito e nosso amor. Por isso que nós não devemos violá-lo. Por isso que nós não devemos violar este amor. Sabe, lute com as suas forças, mas acrescentadas da presença de Deus. O que é a sua força? É vir para a igreja. É você fazer o que você deve fazer. O que é essencial para uma vida em Cristo é você ter disposição a servir esse Senhor. Sabe, é muito importante e muito satisfatório ver assim pessoas jovens como vocês ainda preenchendo o espaço. Sabe por quê? Vocês são seletos do Senhor. Saiba disso. Sabe, não se deixe levar por ofertas infelizes do mundo. Sabe, seja preciso, seja de Deus onde você for. E assim eu quero encerrar essa minha participação agradecendo a Deus pela vida de vocês. Sabe, nós sabemos e vocês podem ter certeza, vocês já estão há muito tempo nas nossas orações. Irmãos, eu quero dizer uma outra coisa para vocês. Quando a gente pede oração, faça oração. Sabe, é interessante, porque eu vou falar uma experiência, era muito comum alguém chegar, olha, a Mariazinha pediu uma oração que ela está com um problema sério de câncer, não sei o que, tal, e a gente, nós vamos orar, glória a Deus, todo mundo, glória a Deus. Chegava no outro culto, olha, a Mariazinha trouxe aqui um testemunho, e eu falei, meu Deus do céu, nem orei. E aí, o que eu passei, irmão, para não cair no esquecimento, caderninho de oração. Então nós temos um caderno de oração, vocês estão no nosso caderno de oração. Eu tenho certeza que cada vez mais Deus vai fortalecer cada um de nós para a honra e glória dele. Amém? Deus que abençoe em nome de Jesus.